Hora de entrevista no programa, hora da gente bater papo, né, Barreto? Vamos lá, vamos de entrevista. Entrevista. No Conversa Beira-Mar de hoje, segunda-feira, 21 de março, a gente vai informar sobre a diferença entre medicamentos manipulados e medicamentos industrializados, além de dar dicas de como identificar uma farmácia de manipulação confiável. E quem vai falar sobre o assunto é Osana Santos, ela é farmacêutica da Facial Farmácia de Manipulação, professora em curso técnico de farmácia e mestranda em ciências neuropáticas. Olá, Osana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Giza. Prazer te ter aqui. Também, querida. Muito obrigada pela oportunidade, que a gente possa estar esclarecendo alguns pontos importantes sobre medicamentos industrializados e manipulados. Legal. Bom, fala pra gente, Osana, dessa diferença entre medicamento manipulado e medicamento industrializado. Aquele que eu vou na farmácia, aquela dipirona que eu compro lá, que vem numa farmácia normal, ele é um medicamento industrializado. E o manipulado, que seria? Porque a dipirona não foi manipulada também? Explique isso pra mim. Certo. Olha, os medicamentos industrializados, uma diferença bem marcante com os manipulados é a individualidade. Sim. Né? Porque o médico prescreve de acordo com a situação clínica do paciente. Se porventura ele verificar que ele pode estar ingerindo algo individualizado, personalizado para aquela terapia dele, certo, ele pode estar encaminhando para manipulação. O industrializado, ele é manipulado, querendo ou não, sim, mas de uma forma industrial e uma escala bem maior. Certo, atinge toda a população, isso, certo. E é para um grupo imenso, de várias características. O manipulado não. Foi feito especificamente para mim. Especificamente para o paciente. É possível eu chegar numa farmácia de manipulação, né, de medicação manipulada, e pedir para que prescrevam, que façam uma, digamos, como eu citei, uma dipirona, até para a gente não citar muito nomes assim, né? Uma simples dipirona é possível ser feita numa farmácia de manipulação? Ou são fórmulas diferentes? É o seguinte, recentemente foi liberado pelo Conselho Federal de Farmácia duas resoluções que trabalham tanto quanto a questão do farmacêutico clínico e a prescrição farmacêutica. Ainda está tendo um desenrolar quanto a alguns assuntos, mas medicamentos isentos de prescrição, que tem alguns anti-inflamatórios, que a dipirona também, que é para dor e para febre, se encaixa, né? Poderia sim ser manipulada, mas a gente sempre tem prezado e zelado pela questão da prescrição médica. Sei. Mas os medicamentos isentos de prescrição, aquele que a pessoa chega no balcão da farmácia convencional, como farmacêutico da farmácia de manipulação, ele pode estar conversando e verificando a possibilidade desses medicamentos isentos de prescrição serem manipulados sem uma prescrição médica. Certo. Somente esta classe. Certo. Né? Mas tendo farmacêutico, como tem que ter farmacêutico na farmácia, tanto convencional quanto de manipulação, ele sempre vai estar lá, especialmente para estar tirando as dúvidas, verificando o que pode e o que não pode ser manipulado. Bom, a gente está aqui no Conversa Beira-Mar de hoje, segunda-feira, 21 de março, conversando com a farmacêutica Osana Santos, falando um pouquinho sobre essa diferença entre medicamentos manipulados e medicamentos industrializados. Se você tem alguma pergunta, você pode participar do programa, 3232-2634. Bom, Osana, quais são as vantagens dos medicamentos manipulados e quais são as vantagens dos medicamentos industrializados? É bem complicado isso? Giza, é interessante, eu não digo nem tanto complicado, é interessante. Eu não é só porque trabalho na manipulação, mas eu sou adepta ao uso do medicamento manipulado. Sim. Porque é pra mim. Certo. Eu indivíduo, estou precisando de uma dosagem tal, referente ao meu peso corpóreo, minha idade, então, pra mim, ele é bem melhor. Certo. Claro que tem alguns que só tem mesmo industrializados, né? Mas as vantagens do industrializado. Como ele é feito para um número maior de pessoas, às vezes ele tem um acesso mais rápido. Certo. Né? Tá mais rápido lá, por isso que tem muita prescrição que é mais com medicamento industrializado. E o manipulado
a pessoa geralmente precisa de 24 horas para estar recebendo. Quando é individualizado, personalizado, a gente não tem pronto. Sei. Então tem essa situação aí, essa diferença. Mas para situações de emergência, como a gente pode dizer, numa rápida crise, uma coisa assim, fica com essa dificuldade de ter logo acesso a ele. Mas quando é uma medicação de uso contínuo, né? Isso, com isso certeza. torna muito mais fácil. É possível, por exemplo, aquele remedinho que eu tomo para o estômago todo dia em jejum, eu conseguir comprar e manipular na farmácia de manipulação? Isso, com certeza é possível. Tanto para questões de doença crônica ou aquelas situações clínicas que são reincidivas, acontecem com mais frequência, mas que não são doença crônica, sim. Né? Podem ser manipuladas. Alergias, por exemplo? Isso, com certeza pode ser feito na manipulação. A manipulação, tirando aquela diferença do maquinário que é utilizado na indústria para manipulação, é o mesmo ativo. E tem muitas pessoas que acabam confundindo, é industrial, é manipulado, então é natural. Não. A manipulação trabalha com químicos que são sintéticos e também naturais. É o mesmo princípio ativo. Existe essa dúvida na cabeça de muita gente. Não é porque é manipulado que ele não seja recheado de química. Isso. Ele não é, por conta de ser manipulado, natural. Ele pode ser natural, mas pode não ser. Isso mesmo. Tem os sintéticos e tem os naturais. Então, a manipulação ela trabalha com sintéticos e naturais. Sintéticos, quando você fala, é porque é possível manipular um antibiótico em laboratório, né? Isso mesmo. Eles extraem o princípio ativo, vamos dizer, de uma planta. Mas na indústria eles conseguem sintetizar esse ativo e fabricar em quantidades maiores, aí por fim manipulam, industrializam o medicamento. Aí a manipulação, a farmácia de manipulação, elas adquirem o princípio ativo, que já é sintético, para manipular. Então, os mesmos medicamentos da industrial, a manipulação também pode estar realizando. Com essa dificuldade que você falou do imediatismo, de você ter acesso àquela medicação, né? Bom, o que é melhor para o paciente, Rosana, optar pelo consumo de remédios industrializados ou optar por medicamentos manipulados? Boa pergunta, Gisa. Agora você pode falar como paciente, como farmacêutica, fique à vontade. Olha, o que eu tenho observado bastante nesses últimos tempos, principalmente os idosos e os pais, né? Eles têm procurado muito a farmácia de manipulação para estarem realizando a terapia do filho, do avô, do pai, por conta de efeitos colaterais. Porque como tem aquela ideia, como a gente já tratou anteriormente, de ser natural, eles acham que não tem tanto isso. Então, assim, está tendo uma procura maior pela manipulação por conta dessa individualidade, personalizado. Se está personalizado, então vai se encaixar melhor com o meu sistema, com a minha situação clínica. Então, os efeitos colaterais ou as doenças associadas que eu posso estar adquirindo ao longo tempo do uso do medicamento já vai ser reduzido. Então, tem muitas pessoas que estão preferindo prescrições médicas para medicamentos manipulados. Bom, eu sempre me perguntei, Rosana, quando a gente pega aquela cápsula de medicação, se aquela cápsula ali, ela guarda a medicação dentro ou ela já é a medicação também? O que é aquilo? É só um porta-remédio? Uma coisa bem... Isso. A gente tem essas dúvidas, tem as dúvidas, certo. É comum esse tipo de dúvida? Muito. Inclusive, alguns acham que aquela cápsula ela não se dissolve, cria toda uma situação. É de plástico? O material dela é por gelatina, tem outras substâncias químicas, mas ela se desintegra no estômago, então é normal. Não vai ter risco, não fica também aqui na garganta, que tem pessoas que acham que fica na garganta, mas não. É super natural. Ela vai desintegrar, vai liberar o princípio ativo e vai ter ação terapêutica. Ótimo. Essa cápsula, ela tem esse revestimento, ela é querendo ou não, faz parte da medicação, porque ela que vai estar levando o princípio ativo para estar tendo uma ação terapêutica no organismo da pessoa. É o medicamento. Sem ele, não teria como fazer a veiculação, a não ser que seja um xarope, uma loção, uma outra situação. Mas aquela cápsula faz parte do medicamento, mas não tem efeito terapêutico. O efeito terapêutico está dentro dela, que é o princípio ativo. Ela é usada apenas para estar um veículo levando o ativo para o organismo. Bom, Rosana, remédio, seja ele manipulado ou industrializado, ele tem que ser consumido com receita médica? É importante na tua visão de farmacêutica? É importante sempre ter um responsável
por aquela prescrição. Tem que ter alguém se responsabilizando. O medicamento não é porque é industrial ou manipulado que não tem que ter uma responsabilidade, um uso racional. Então tem que ter um profissional da área da saúde que é habilitado para prescrição para estar oferecendo essa medicação para a pessoa. Né? Então, hoje a gente tem vários prescritores que é permitido pela legislação. Né? Então, tem que ter alguém. Tem nutricionista, farmacêutico, nutricionista, isso. Então, médicos. Então, tem que ter algum profissional se responsabilizando. Mesmo os medicamentos isentos de prescrição que a gente conversou agora há pouco, eles também não podem ser usados de forma negligente. Tem que conhecer, porque todo medicamento, ele pode sim ocasionar um bem para o organismo, como também pode ocasionar um malefício para o organismo. Então tem que ter um profissional se respaldando com aquela prescrição. Bom, e no que diz respeito ao medicamento manipulado, mesmo que ele seja eficaz, para mim, por exemplo, eu devo indicá-lo assim para uma outra pessoa? Ah, fez efeito, olha, compra, querida, compre que vai... Maravilhoso, está meio complicado, né? E a gente tem essa mania, sabia? Sempre tem. Nossa. Querendo ou não, a gente recebe muitas pessoas na farmácia de manipulação com essa ideia. Eu pedi para manipular até mesmo cremes, porque a gente manipula tanto cápsula, né, via oral, xaropes. Fator de proteção. Isso, fotoprotetor, manipulamos loções capilares, cremes, shampoos, condicionador. Então, muitas pessoas chegam lá perguntando o outro medicamento que um amigo meu usou e eu também queria usar porque fez bem para ele, né? Então, essa coisa de indicação acaba acontecendo por demais na farmácia, tanto convencional quanto de manipulação. É correto ou não é correto? Do ponto de vista do uso racional de medicamentos, não é recomendado fazer esse tipo de indicação, porque o meu organismo, ele é ímpar, ele é único, e o seu organismo é único. A gente não pode comparar organismos porque não são iguais. Eu vou reagir de uma forma à dipirona, eu posso ter alergia à dipirona, e assim, e tu talvez não tenha reação à dipirona. Então, é o único medicamento, não deu certo para mim, mas deu certo para ti. Verdade. Mas somos organismos diferentes. Então, não é recomendado, não é indicado o uso de medicamentos por pessoas que não conheçam, né? Só porque se deu bem, que vai dar bem com meu pai, com minha mãe, com meu filho. Não é assim. E tem a questão de dosagem e concentração. Principalmente para idosos, que geralmente têm doença crônica, nem todo medicamento pode ser utilizado, principalmente plantas, pessoal, tem que ter cuidado com idoso e chazinho, plantinha, tem que ter bastante cuidado. Por que, Osana? A gente sempre acha que porque a planta é natural, não vai fazer mal. E aí? Mas tem reações adversas? Tem muitas reações. Um exemplo bem rápido. Recentemente a gente recebeu um paciente que é diabético, tem diabetes do tipo 2, e ele chegou se reclamando que estava oscilando bastante a diabetes dele. Quando a gente foi conversar para verificar o porquê, ele tinha consumido uma mistura natural que fez tão mal para ele que ele foi parar no hospital. Porque fulano de tal falou que fazia bem, que ia reduzir a diabetes dele. Aí ele simplesmente parou de tomar os medicamentos industrializados e tomou só esse natural que ele fez em casa. E passou muito mal, que foi parar no hospital. Então, baixou tanto a glicemia que ele quase teve uma situação bem complicada. Então, não é recomendado, não é seguro, pessoal, ficar utilizando plantas que não se conhece o efeito dela. Pressão. Colaterais. Isso, muito idoso fica com oscilação de pressão arterial pelo uso irracional de chazinho, que acha que vai baixar, mas baixa tanto que a pessoa passa mal. Nossa. Ou sobe tanto que a pessoa também passa mal. Então, medicamentos tem que ter dose correta, tem que ser a posologia correta, que é o modo de usar correto, o tempo de tratamento correto.
tudo que vai estar levando para uma terapia de sucesso. Isso, né? Que bacana, Rosana, você falando essas coisas aqui pra gente dentro do Conversa Beira-Mar. Bom, ainda há pouco a gente, observando aqui alguns sites, eu achei muito interessante essa notícia que a gente já apurou aqui. Hoje foi autorizado pela Anvisa, né? Foi liberado pela Anvisa o uso do canabidiol, né? Difícil, né? Canabidiol, né? Na verdade. Bom, e por se tratar de ativo extraído de uma planta, poderia ser manipulado por uma farmácia de manipulação, Rosana? E quais são as verdadeiras reações, os princípios, assim? Será que aquilo ali vai fazer bem também para todo mundo? Isso. Porque foi liberado a prescrição e a importação. A fabricação aqui no Brasil ainda não, né? Isso mesmo. É um ativo extraído da cannabis sativa, né? Natural, de uma planta, mas o ativo dele é industrializado. Tá. Né? A Anvisa tem que ter uma autorização especial da Anvisa para estar produzindo, importando. Tem toda uma ação burocrática em cima dessa medicação, porque é até recente. Né? Teve várias situações complicadas entre familiares e Anvisa, vai, não vai. E eles resolveram liberar hoje, dia 21. Dia 21 né? Manipulação, manipular o canabidiol. É uma situação que vamos esperar, né? Porque como tem que ter uma autorização especial, tem toda a questão do princípio ativo que é extraído, tem a indústria que conseguiu extrair esse princípio ativo, envolve várias questões burocráticas que pode ou não pode, ainda não tem uma certeza, né? Até porque ele pode ser por injetável e via oral. É contra a epilepsia, né? Isso mesmo, até mal de Parkinson também, ele pode estar sendo utilizado para o autismo, também ele pode estar sendo utilizado. E para a manipulação poder trabalhar com esse ativo, creio que ainda vai ter que ter alguns meios, algumas normas, alguma autorização especial, assim como os medicamentos da portaria 344, que para a manipulação poder trabalhar com esses ativos tem que ter uma autorização especial da Anvisa, da vigilância. Então, não é simplesmente... Quais são esses medicamentos? São a amitriptilina, mitriptilina. Para que seria? São ansiolíticos de controle especial, aqueles medicamentos para dor como o tramal. Sei. Isso, codeína. São ativos que vão agir no sistema nervoso central, que podem estar ocasionando uma certa dependência, uma dependência física ou psíquica. Então, para ser manipulado é necessário uma autorização especial, né? Um controle total. Desde quem manipula, registro, papelada, sistema informatizado da farmácia. É toda uma manipulação especial com esse tipo de medicamento. Agora, só para a gente encerrar, Rosana, para não tomar muito do teu tempo, eu queria aproveitar para agradecer a tua presença aqui no Conversa Beira-Mar. A gente está aqui com a Rosana Santos, ela é farmacêutica, conversando sobre essa questão de medicamentos manipulados, medicamentos industrializados. E aí, para a gente finalizar, como é que a gente pode escolher aquela farmácia de manipulação, né, para mandar fazer o teu remédio, aquela segura? Como é que eu posso confiar nessa farmácia? Você, enquanto farmacêutica, pode dar dicas, né? Olha, pessoal, umas dicas bem legais para vocês. Tem que ser verificado o controle de qualidade dessa farmácia. Porque uma farmácia de manipulação, ela não se restringe apenas a manipular e entregar ao paciente. Tem que ter um controle de qualidade da manipulação daquele medicamento, que vai desde a aquisição de matéria-prima de fornecedor confiável, que está todo legalizado, a matéria-prima ela é boa, até quem está manipulando, se a farmácia ela está... registrada, está com toda a documentação em dias. Então, primeiro, um controle de qualidade dentro da empresa para poder me garantir que o meu medicamento tem qualidade, tem uma segurança lá dentro. Verificar as matérias-primas, os profissionais que estão trabalhando lá dentro, tem que ser verificado. Tem que saber se essa farmácia ela possui toda uma rastreabilidade daquela medicação. Tem que conhecer. Desde, não digo nem tanto questão só a história da empresa, né? Tem que se conhecer os setores envolvidos, saber
O que a empresa está zelando, porque eu não digo só questão financeira, a gente está tratando de medicamento com qualidade. Uma medicação que eu vou tomar segura na minha casa, que foi feita para mim, e eu sei que eu vou ter uma ação terapêutica desejada, uma ação terapêutica que vai me favorecer. Certo. Né? Então, assim, tem que ter controle de qualidade, profissionais qualificados e bem treinados, tem que ter não só a questão de atendimento, né? Porque depois do atendimento, o que está lá atrás? Né? Então, a gente tem que estar verificando tudo. O farmacêutico presente na loja, porque tem que ter farmacêutico presente para estar conversando, dando a assistência farmacêutica. Explicando. Isso, explicando. Porque, às vezes, no consultório médico não se tem aquele tempo para conversar. É bastante rápido. Então, ele já sai com a prescrição, alguns sabem a forma de utilizar, outros ficam com dúvida e não questionam os médicos. E nós, farmacêuticos, estamos nas farmácias para dar uma assistência, uma atenção para esse paciente que tenha dúvida, onde eu guardo meu medicamento, onde que eu posso estar, o horário correto de tomar. Então, tem que ter uma assistência. O que eu acho interessante também é aquela medicação que você vai na farmácia, né? O médico passa um antibiótico, por exemplo, assim, olha, você vai tomar durante 5 dias. Quando você vai comprar a caixa do remédio, essa medicação só dura 3 dias. Aí você tem que comprar uma segunda caixa e vai sobrar medicação. E o manipulado, tem esse risco? O manipulado vai dar certinho. Vai dar certo, é muito bom, é maravilhoso o manipulado nesse ponto também. Você já coloca uma quantidade que vai dar para todo o tratamento. Isso. Nos dias corretos, isso a mesmo. dosagem correta. Se o médico prescrever para 10 dias, a gente vai realizar a manipulação de cápsula para os 10 dias. Não vai sobrar e nem faltar. E não vai ter aquele risco de uso inadequado do medicamento. Deixar lá na minha farmacinha. A minha farmacinha vai me servir quando eu ficar de novo doente. E aí é um perigo. Principalmente se for antibiótico. O antibiótico por conta da resistência bacteriana. Nossa, é verdade. Bom, querida, foi tão bom, né? A gente ficaria aqui até amanhã conversando sobre isso, né? Muito à vontade eu fiquei e você imagino que tenha ficado também. Com certeza. Muito obrigada, Osana. Volte sempre. Tem ouvintes querendo falar com ela? Então vamos colocar no ar, Barreto. Bom, agora faltando 3 minutinhos para as 6, a gente conversando com a Osana Santos e uma ouvinte aqui para fazer uma pergunta para nossa entrevistada. Quem fala? É Lúcia do João de Deus. Ô Lúcia, tudo bem, querida? Você está acompanhando a nossa entrevista? Estamos acompanhando aqui. Está gostando? Quer fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Filha, eu gostaria de saber qual é o tipo de remédio que serve para diabetes e para gordura no fígado. Tá bom, então vamos deixar a nossa farmacêutica aqui que está aqui para te dar essa resposta, tá bom? Ela falou, esqueci o nome dela, Ana? Lúcia, lá do João de Deus, né? Lúcia, vamos conversar com a dona Osana para ela dar essa resposta para você. Osana, fique à vontade. Tá certo. Boa tarde, Lúcia, um prazer falar contigo. É o seguinte, querida, para doenças do tipo diabetes, né, que ela questionou, e gordura no fígado. Bom, Lúcia, eu vou poder te dar alguns nomes de plantas, de ativos naturais, né? Porque geralmente é o que é o mais usado pela comunidade, pela população. E o farmacêutico, tá, Lúcia? Nas farmácias, podem te dar toda explicação quanto a essa situação também, tá bom, querida? Bom, para diabetes, Giza, o que se tem na literatura, o que é bastante usado, é a pata de vaca. Tá? A pata de vaca, ela tem uma ação para reduzir a glicemia, vamos dizer, o açúcar no sangue, muito boa. Mas isso manipulado na farmácia. Isso mesmo, lembrando, Lúcia, também, isso mesmo, tem que ter um acompanhamento de algum profissional, médico. Não adianta eu conseguir a pata de vaca e fazer um chazinho, tomar. Porque tem aquele risco que a gente conversa. Isso, tem um risco de ir para o hospital passar mal. Mas de natural, o que é utilizado? A pata de vaca. É muito bom, é utilizado nas farmácias de manipulação, geralmente tem pata de vaca, né? E para fazer o chá tem um jambolão. Mas não é pegar o jambolão, colocar na água para ferver, não. Tem toda uma situação, quantos ml de água, quantas colheres, é tudo dosado. Como a gente já conversou anteriormente, tem que ter o cuidado da dose, concentração, quantidade usual por dia, e verificar a idade e quais são os problemas associados à doença. Tem todo um estudo antes de tomar o medicamento. Mas para diabetes, eu posso citar para ti
a pata de vaca e o jambolão. E a gordura no fígado? Para a gordura no fígado... Além de uma dieta... Com certeza, isso. Além da dieta, e tem a alcachofra. A alcachofra ela tem uma ação muito boa para reduzir a gordura do fígado. Além de estar favorecendo no emagrecimento, ela é legal por isso. Além de agir na gordura do fígado, vai reduzir com questão dos níveis de colesterol, que vai melhorar da gordura no sangue em geral, e vai servir para o processo de emagrecimento. A alcachofra é o principal. Produto natural. Produto natural. Isso. E em qualquer farmácia de manipulação, Lúcia, a senhora pode estar verificando com o farmacêutico responsável outros tipos de materiais, medicamentos utilizados para as doenças crônicas, dentre elas a diabetes, pressão alta, questões também de hemorroidas. Tem medicamentos naturais que podem ser utilizados para estar tratando. Tem questão também de urticária, algum tipo de alergia, rinite, sinusite. Tem vários medicamentos à base de plantas que servem para o tratamento. Mas lembrando, eles não tiram a ação dos que são industrializados. Certo. Medicamento natural não é para retirar da terapia o que é passado pelo médico. Então, se a pessoa já toma uma insulina, toma uma glibenclamida, uma metformina, eu vou tomar agora a pata de vaca. Tem que ter cuidado, porque vai fazer igual aquele caso que a gente comentou, que foi parar no hospital. Então, assim, medicamento natural, ele é complementar a terapia convencional, que é essa com medicamento, comprimido, xarope. É uma medicina alternativa que é chamada. Certo. Tem a medicina convencional e tem a medicina alternativa. Essa alternativa é a que vai estar englobando questão fitoterápicos, Certo. que são as plantas, assim como a acupuntura e outros métodos naturais. Mas lembrando, Lúcia, pata de vaca para diabetes ou jambolão e para gordura no fígado, a alcachofra. Mas elas não isentam a ação e a retirada da terapia dos medicamentos que porventura o paciente já esteja tomando. É só para complementar. Certo, então, bom? entendi. Bom, Rosana, muito obrigada. Você queria deixar algum endereço eletrônico, algum telefone, ou então algum endereço para que esse ouvinte, né, que está ouvindo aí nessa necessidade de procurar a tua orientação, você pode ficar à vontade. Ótimo. Desde já eu já agradeço a oportunidade para estar esclarecendo os medicamentos industrializados e manipulados, trazer um pouco mais da visão da área da manipulação, que é maravilhosa, muito boa, tem favorecido muitos pacientes. E deixar aqui o nosso site da empresa, da Facial Farmácia de Manipulação, que é o www.facialfarmacia.com.br. Lá tem várias lacunas que podem estar conversando com o farmacêutico, tem vários artigos também. Nós temos algumas filiais na cidade, que é no Shopping da Ilha, no Renascença, na Fabril, no São Cristóvão e na Coab, 5 unidades na cidade, e todas elas têm farmacêutico presente. Então, é uma vantagem que você, ouvinte, pode ir indo lá na Facial Farmácia de Manipulação, que qualquer dúvida com medicamentos, eles estarão lá, estão bem qualificados, treinados para estar atendendo vocês muito bem. Que legal, querida. Muito prazer conversar com você, hein? Bom, agora são 6h03. Volte sempre, hein? Com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigada. E qualquer dúvida, pessoal, vai lá dar uma passadinha na Facial Farmácia, lá no São Cristóvão, local onde atualmente eu estou, na empresa. E estarei lá e estarei atendendo vocês com muito prazer. Tá certo. Bom? Muito obrigada.